Boa noite para todos vocês que estão chegando. Tudo bem? Então, nesse momento, nós vamos iniciar, o capítulo 5 e o capítulo 6 da leitura de hoje, do livro Caminho de Esperança. E para você que não pôde estar nesse momento ao vivo aqui, vai estar assistindo depois na gravação. Então, vamos começar esse capítulo 5? O que é um trauma e como ele molda a nossa vida, né? A gente está falando sobre trauma. Trauma não são apenas cicatrizes invisíveis, são ecos do passado que molda o nosso espaço no presente. Então, tudo aquilo que nós viveu no passado, se não ressignificar, se não entender, não curar as feridas emocionais que viram trauma, ele prejudica a nossa vida no presente. Então, o trauma é muito mais do que a palavra pesada que frequentemente associamos às tragédias óbvias. Ele pode ser comparado a uma rachadura de uma fundação, de uma casa que muitas das vezes são invisíveis à primeira vista, mas capazes de comprometer toda a estrutura com o passar do tempo. Trata-se de uma ferida emocional, psicológica ou física que afeta a forma como vivemos. Quer dizer que um trauma não curado é como se fosse uma casa com uma rachadura. Então, físico, por exemplo, se fosse um sangue, algo, uma ferida por fora, todo mundo via. Mas o trauma, ele não vê, é invisível, é lá no psicológico, né? Então, o que acontece? Precisa entrar com o tratamento, olhar com atenção sobre aquilo vivido, que se chama ressignificar, fazer terapia, para poder entender aquela situação que um dia foi causado lá na infância. Não é apenas sobre o que aconteceu, mas como nós sentimos e processamos a questão. Para alguns, um tombo na infância pode ser lembrado como episódio de risadas, mas para outros, a mesma experiência se transforma em uma humilhação. Essa diferença ocorre porque traumas não se medem. Ela não se mede por fatos em si, mas variam de pessoas para pessoa. Quer dizer que cada pessoa olha para aquilo de um olhar diferente. Não significa que todo mundo vai entender quando passa aquele mesmo processo, vai ter trauma. Não, é o olhar de cada pessoa que vai definir, decidir se vai ter o trauma ou não. Às vezes, duas crianças na mesma casa vai viver o mesmo episódio, mas um vai ficar com trauma e o outro não. Eu acho que o seu microfone está aberto, se você conseguir fechar. Afinal, cada um tem um limite emocional, porque cada pessoa pensa diferente um do outro. Então, significa se aquela pessoa entendeu de algum jeito que ela ficou magoada ali, gera um trauma. E outra pessoa não, vai encarar aquele evento de maneira normal, então ele não vai registrar trauma no seu inconsciente. Imagine um copo sendo cheio de água aos poucos, gota a gota. O trauma é aquela gota que faz o copo transbordar. Ele nos desestabiliza, ainda mais quando não sabemos lidar com a situação. O mais preocupante é que às vezes convivemos com traumas de forma tão habitual que já não conseguimos nos lembrar de como era viver sem eles. E essas questões podem surgir em qualquer momento da vida, mas seus impactos dependem de fases em que nós encontramos. Por exemplo, lá na infância, o solo fértil das emoções, a infância é o solo fértil das emoções, onde tudo começa. E é nessa base que absorvemos informações sobre quem somos e como o mundo funciona. Cada experiência vivida, seja boa ou ruim, ela planta uma semente em nossa formação. Por exemplo, pais ausente ou emocionalmente indisponível, violência doméstica, física ou psicológica, ou mesmo abuso, causas, feridas que pode levar anos para cicatrizar.
E quando tem essa desvalorização, apesar de parecer inofensiva para quem as pronuncia, frequentemente acaba corroendo a autoestima de uma criança. Comparações, né? Quando um pai compara os filhos, por exemplo, por que você não é igual ao seu irmão? Por que você dá tanto trabalho para mim? Seu irmão não é assim. Isso gera uma ferida emocional. Abandono emocional ou físico, entre tantas outras questões, são experiências que têm poder de moldar a percepção de cada criança sobre si mesma. Aquela criança que está sendo comparada, ela vai entender que ela é menos do que o outro. Então, ela gera uma ferida dela. Dentro dela, ela não se acha importante, ela se acha incapaz, ela não se valoriza. As consequências podem ser variadas. Dificuldade em estabelecer vínculo afetivo ou confiar nos outros, sem contar com o medo do abandono ou problema de autoestima. A adolescência, por sua vez, é aquela fase em que sentimos tudo com intensidade máxima, mas ainda estamos tentando entender quem somos. É um período em que pertencimento e aceitação fazem toda a diferença. Para muitos, esses anos são permeados por experiência que deixa marcar consideráveis. Por exemplo, o bullying, né? O bullying e comentários depreciativos sobre a aparência. Por exemplo, paixões não correspondidas, pessoas que se apaixonam por outra e não é correspondida, ou uma perda de um ente querido, ou um rompimento familiar, são críticas e sexualidade ou abusos sexuais ou emocionais. Então, todos esses eventos causados, esses abusos, essas comparações, essas perdas de ente querido, que é o luto, gera uma dor muito grande, né? E ali se torna um trauma. Então, experiências assim, vividas em uma fase tão delicada da vida, acaba moldando a percepção que a pessoa tem a respeito de si mesmo. Ela não se vê uma pessoa importante, ela não se vê uma pessoa capaz, ela se acha menos, ela pensa uma crença vivida dentro dela que ela não é boa o suficiente. Então, esses eventos criam uma crença na cabeça, na mente daquela pessoa que viveu tudo isso. Não é surpresa nenhuma que entre possíveis consequências esteja comportamentos impulsivos na tentativa de se encaixar em algum lugar. Por exemplo, dificuldade para se relacionar, procrastinação, além de quadros de depressão e pensamentos suicidas. Quando vai se agravando tanto, as pessoas começa com uma procrastinação, que é tudo que começa não termina, às vezes nem começa porque sabe que não é capaz, ela tem uma crença dentro dela, e além de quadros de depressão, né, que você sabe que a depressão são pensamentos negativos, e ali vai ficando tão forte, que chega ao ponto de suicidar. Então, isso tudo são traumas guardados dentro do seu inconsciente. Contudo, mesmo aqueles que desfrutaram de uma infância, por exemplo, contudo, mesmo que aquela criança que desfrutou de uma infância ou adolescência tranquila, não estão imunes a traumas na vida adulta. Sueli, então se eu tive uma vida bem, com um lar funcional, que eu passei por tudo isso, assim, tudo muito bem, eu não tive nada desses traumas, eu não tive sofrência nenhuma, não tive abuso, quer dizer que eu não tenho nenhum tipo de trauma? Afinal, viver significa inevitavelmente lidar com perda, fracassos e circunstância inesperada. A morte repentina de um ente querido, ou um divórcio traumático, ou uma traição, ou crise financeira, desemprego, episódio de violência ou acidente grave. Apesar do momento que fala que está vivo, que tem vida, você está arriscado ter qualquer tipo de trauma. Vai ter muita diferença. Uns têm mais do que o outro, porque cada pessoa viveu uma história, cada pessoa viveu algo diferente. Vai ter uns que vai ter mais e ter outros que vai ter menos, mas todos têm. As consequências tendem a se
as consequências tendem a ser diversas, que significa ter vários jeitos, né? Então, variável. E é comum que surjam crises existenciais. São marcadas pela sensação de perda de propósito e por um questionamento do próprio valor. Em certo caso, o medo de novas decepções ou uma desconfiança exagerada leva ao isolamento social. Para algumas pessoas, o peso emocional se acumula a tal ponto que ameaçam ter pensamentos depressivos, até mesmo suicidas. Enfim, é verdade que não podemos mudar o que foi dito ou vivido, não tem como nós voltar, né, ao nosso passado. Porém, todas essas questões não precisam ser sentenças perpétuas, que quer dizer para sempre. Agora eu vivi isso, não tem mais jeito. Não. Pelo contrário, o que antes parecia um grilhão pode se transformar em asas e nos libertar e nos permite voar em direção a uma vida melhor. A chave está em aceitar o que fomos, aceitar o que nós passamos. Nós precisamos aceitar o que nós vivemos, sem medos de nos reinventar a cada passo. Eu vivi, não tem como, mas tem como eu mudar, tem como eu mudar essa história. Como o trauma se manifesta? Quando não tratados, traumas encontram formas criativas, destrutiva e se manifestarem é com um alarme de incêndio que dispara em situação que nem sempre oferece perigo real, relacionamentos. Então, significa que quando já viveu, esse trauma fica como se fosse um alarme, né? Qualquer momento vira um gatilho e ali aciona. Por exemplo, fracassos, escolhas impulsivas ou até autossabotagem, que pode ser indícios de trauma mal resolvido, explosões de raiva ou crise de choro, um medo inexplicável de situação cotidiana. São doenças autoimunes, são insônia, pessoas que têm dores de cabeça frequentemente, obesidade, uma pessoa obesa, tudo tem muito trauma por trás. Até problema digestivo. Todas essas questões podem ter origem emocional. O nosso corpo fala, por isso é preciso aprender a ouvir os nossos traumas emocionais, que tendem a se manifestar por meio de doenças psicossomáticas. Também aquelas em que a mente grita, mas é o corpo que sente. São manifestações físicas que têm raízes emocionais ignoradas até que o corpo resolva nos dar uma bronca com sintomas reais. Por exemplo, a enxaqueca. Sua origem pode estar ligada ao perfeccionismo, ao sobrecarregar mental. Se quiser virar um pouquinho assim, se quiser virar um pouquinho, vira um pouquinho para não aparecer, senão vai lá para o YouTube depois. A sobrecarga mental é o famoso hábito de guardar tudo para si, inclusive o não que você queira ter dito. Eu posso citar também problemas como gastrite, úlcera ou condições que podem surgir como reflexo de ansiedade. A raiva reprimida e a dificuldade em digerir certas situações ou pessoas. Os problemas podem ser ainda mais sérios. Por exemplo, a asma. A pessoa que tem asma, por exemplo, muitas vezes surge associada às asmas, são pessoas associadas a um medo de perder o controle ou a sensação de estar emocionalmente sufocado em contextos tóxicos, como um relacionamento complicado ou um trabalho agressivo. Olha só a situação, cada doença por trás tem um trauma, cada doença por trás tem um significado. Por isso é muito importante nós entender sobre trauma, sobre feridas emocionais. Seu microfone está aberto, se você puder fechar, fazendo um favor. O nosso corpo fala, por isso é preciso aprender a ouvir
Então, como assim, Sueli? Eu vou ouvir o meu corpo. Então, gente, a gente precisa entender que nós precisa olhar para dentro de nós e prestar atenção nos sinais do nosso corpo. Não é normal ter dor de cabeça. Se nós ter dor de cabeça, significa que tem algo ali que está errado. Não é normal ter uma dor de estômago ou ter uma dor ou estar estressado. Qualquer dor significa que o corpo está falando. Então, quando nós não falamos, vira um pouquinho assim, para não aparecer a porta lá. Por exemplo, se nós não falamos o que nós estamos sentindo, o que nós queremos, nós vamos engolir as nossas emoções. Ali aquela aflição, aquela emoção que você engole, vai prejudicar quem? Você. Vai prejudicar você e vai sair em algum lugar do seu corpo, em uma doença, ou na sua garganta, uma dor de cabeça, ou dor de intestino, qualquer coisa. Então, nós precisamos observar nos sinais do nosso corpo. Da mesma forma, a dermatite, que é a psoriase, que pode ser sinais de sentimentos de rejeição ou baixa autoestima, como se o corpo tentasse dizer: se você não se sente confortável na própria pele, isso se tornará visível até que a questão seja resolvida. Então significa que aquela coceira, dermatite, ou aquela tudo que dá no corpo é algo ali que já está te incomodando, você não está bem emocionalmente e a pele solta tudo ali na pele que ela está mostrando. Precisa resolver algo que está te incomodando. Já em caso de hipertensão, que são emoções reprimidas, como raiva, estresse crônico, pode ser as grandes vilões da história. Por exemplo, se o corpo grita, você não pode carregar tanto peso emocional sem sofrer consequência física. Outros exemplos incluem as condições como síndrome do intestino irritável, fibromialgia, insônia, doenças autoimunes, lúpus ou artrite reumatoide e até a obesidade. Todas são formas que o corpo encontra para mostrar que algo está desequilibrado. Então, é muito importante nós entender sobre emoções. Se nós cuidamos das nossas emoções, nós estamos cuidando da nossa saúde e não vai ficar doente físico. Cuidando da saúde emocional, não vamos ficar doente fisicamente. Quando nós não cuidamos da nossa saúde emocional, nós vamos deixar o nosso corpo adoecer e aí que está o resultado. Não espere o corpo pedir socorro, escute as suas emoções antes que vire um diagnóstico, né? Traumas não desaparecem por conta própria, mas eles persistem, pedindo atenção. Eles são propensos e também geram transtorno de personalidade e doenças mentais. Um trauma não significado é como uma ferida aberta que de vez em quando contamina outras áreas da sua vida. Se você tem um trauma e não significa aquele trauma vai causar outros problemas em sua vida. Um abismo chama outro abismo. Como já mencionei, experiência como rejeição, abandono, humilhação, o abuso ou qualquer situação dolorosa pode afetar a forma como vemos a nós mesmos e os outros e no mundo. Quando não resolvidas, acaba desencadeando condições emocionais psicológicas, como ansiedade, depressão, transtorno, né? E além do mais, trauma nos leva a desenvolver mecanismos de defesa disfuncionais, que embora seja tentativa de proteção e afasta-nos do nosso potencial. Uma questão importante a ser lembrada é que eles não desaparecem, gente. É muito importante lembrar isso. Traumas não desaparecem quando os ignoramos. Não adianta falar, é coisa do passado, deixa isso para lá. Ele vai permanecer. Pelo contrário, torna-se mais complexo e controla a nossa vida por trás das cortinas. Por trás das cortinas, o que tem, hein? Sem ressignificação, nós ficamos presos no nosso passado
revivendo as mesmas dores e repetindo padrões que sabotam nosso futuro, alguns sinais podem ajudar a identificar questões não resolvidas. Por exemplo, em um relacionamento, você confia nas pessoas com facilidade, ou, ao contrário, sempre espera o pior delas. Ou você confia demais nas pessoas, ou você desconfia das pessoas. Sempre vai ter um desses lados. Isso chama o quê? Mecanismo de defesa. Reage de forma exagerada ou crítica ou rejeição, mesmo quando são pequenas, ou sente que está preso a padrões tóxicos, repetindo ciclos que parecem difíceis de romper. Na forma como você enxerga a si mesmo, a autocrítica pode ser um indicador de algo que afetou a sua autoestima. Você sente que precisa de validação externa para se sentir bem ou carrega a sensação que nunca é bom o suficiente? Sabe aquelas pessoas que sempre tá fazendo para agradar o outro? Sempre também acha que não pode, que não consegue? Então, carrega uma grande sensação que nunca é bom o suficiente, por mais que se esforce. E quando o assunto é emoções, escolhas e comportamentos, você evita pensar em certa situação do passado. Geralmente, essas pessoas não gostam de lembrar o passado. Fica ansioso, ou é uma pessoa melancólica que só vive reclamando da vida, ou é uma pessoa muito nervoso, sem nenhum motivo aparente. Outra coisa que também pode acontecer é a repetição de erro. Sabe a pessoa que só vai errando, erra, e você acha que fala que não vai mais fazer isso, e quando vê faz de novo, é porque ele não manda nele. Quem manda nele são as emoções. Então, por isso que temos que levar consideração em saber aonde eu preciso entrar, em que área, o que eu preciso ressignificar. Então, isso traz uma grande uma avaliação para nós olhar para nós mesmos. Por que eu fico repetindo isso, sendo que eu não quero fazer? Eu não quero mais ser assim. E quando vê, tá fazendo tudo de novo, mesmo sabendo que está errado. Ou a sensação de que você não controla as suas próprias decisões. Ah, mas quando fulano chegar, eu vou falar isso e isso. Quando fulano chega, não fala nada. Ela não controla as emoções dela. Quem manda é ela, né? Então, são um vício que a pessoa tem. Os nossos traumas são capítulos não finalizados, cuja página insiste em ser relidas. Então, nós precisamos terminar, começar e terminar. Se nós começa algo e não termina, ou lá atrás aconteceu algo e você não resolveu, é como se fosse um livro que nós começa e nós não termina. Então, precisa terminar, mesmo quando tentamos ignorá-la. Por mais desafiador que seja encarar essa questão, é nesse processo que reside a oportunidade de transformação. Não se trata de apagar o passado, mas de dar novo sentido a ele. Lembre-se, quando você lida com traumas, descobre que é possível transformar dores em aprendizados e feridas em força. Afinal, quando enfrentamos o que nos feriu, abrimos espaço para viver o que nos espera. Deixar um trauma de lado é como tentar construir um castelo em um terreno instável. Cure o que feriu, para que nada paralise quem você nasceu para ser. Chegamos no final do capítulo 5, e aqui tem a parte dos exercícios que eu já mandei, né, lá para vocês, lá no grupo. Creio que muitos já fez, outros vão fazer, cada um no seu tempo, tá tudo bem. Mas é muito importante quando vocês for fazer esse exercício, vocês procurar um lugar reservado, sozinho, para que vocês possam ter esse mergulho para dentro de vocês. Quando eu falo mergulho para dentro de vocês, gente, é vocês lembrar da história de vocês, é vocês prestar atenção na pergunta que tá no exercício e responder com sinceridade. Precisa ser responsável e sincera com a história de vocês. Não adianta mentir, porque ali não vai acontecer o que é para acontecer, que é a transformação. É possível transformar dores em aprendizado e feridas em
Força. Seu áudio está aberto, essa. O capítulo 6, vamos então começar o capítulo 6. E o capítulo 6 é o espelho quebrado. Esse capítulo também é muito, muito lindo, que fala de uma forma muito profunda, que traz uma clareza para nós entender. É como ressignificar as rachaduras da alma. Gente, todo mundo tem alma. E todo mundo precisa saber o que é o espelho quebrado, se funciona como rachadura na nossa alma. Então, traumas são como rachaduras em um espelho. Todo mundo sabe quando um espelho cai, que racha, fica todo trincado. E distorce a nossa visão. Então, se você olha naquele espelho todo trincado, você vai ver todo torto o seu rosto, não é verdade? Mas ainda pode refletir algo belo se lidarmos com o que está quebrado. Mesmo assim, você ainda consegue arrumar, ver seu rosto mesmo. E então, assim é a nossa alma. Às vezes aconteceu algo na sua vida que está ali tudo trincado, como se fosse um espelho quebrado. Mas vamos entender melhor esse capítulo? Seja bem-vindo ao campo da batalha emocional, onde todos lutamos, alguns com espadas e outro com armas improvisadas. Desde o primeiro choro até os tropeços da fase adulta, a nossa existência é marcada por gigantes emocional que, se não forem enfrentados, pode moldar a nossa identidade. O que é identidade, né? É quem você é, quais são os seus valores, quais são... Deixa eu ver aqui, parece que chegou alguém... Seja bem-vinda, Eudete. Estamos lendo o capítulo, então, na gravação, capítulo 6. Então, quando nós estamos nesse momento de olhar para a nossa alma, o que acontece? A gente vai ver as rachaduras. Então, essa fica a reflexão. Desde o primeiro choro até o tropeço na fase adulta, a nossa existência é marcada por gigantes emocionais que, se não forem enfrentados, pode moldar nossa identidade e nos manter presos nos padrões destrutivos. Vamos imaginar aqui, ó. Imagina uma vida como uma longa estrada cheia de curvas e buracos. Dentro do carro, somos acompanhados por nossos traumas, por exemplo, passageiros inconvenientes que se reclamam, distrai a nós e às vezes assume o volante quando menos esperamos. A boa notícia é que podemos retomar o controle. Já pensou você viajar com uma pessoa falante na sua cabeça o tempo todo, mete a mão no volante, bagunça tudo, você tá ali, ele não te respeita, aquela pessoa incomodando você? É assim que é o trauma na nossa vida. Não é nós que está no volante, porque é ele que domina. Você não quer fazer algo e você vai lá e faz. Ai, mas eu não quero. Isso chama trauma. E enquanto você não ir lá e ressignificar, você não para seus vícios, você não para seu jeito de que você está incomodado, você come as suas emoções, você tem doenças, porque você tá com uma pessoa ali que está te incomodando, ele não te deixa você dirigir o seu próprio carro, que é a sua própria vida. Mas isso exige coragem para olhar para o retrovisor. Você precisa olhar o retrovisor da sua alma, e enfrentar o que está sentado no banco atrás. O que está lá atrás? O que você viveu na sua infância, na sua adolescência ou na sua vida adulta. Mas tudo aquilo que você viveu está lá atrás. Você precisa olhar para trás. Você precisa fazer as pazes com o seu passado. Como já foi mencionado previamente, trauma pode se manifestar em qualquer momento da sua vida e possuir nomes familiares: rejeição, abandono, humilhação, injustiça, traição e tantos outros. Nesse capítulo, exploraremos essa questão com um pouco mais de profundidade. Ao mesmo tempo, nós vamos falar sobre quem as causou, para tentarmos enxergar o contexto que pode ter contribuído para isso.
Esse meu objetivo não é apenas trazer uma explicação, mas convidar você a pensar sobre apenas trazer para fazer você pensar e sobre o que esse tema pode significar para a sua própria história. É possível que alguma dessas palavras desperte memórias ou sensações, enquanto outras parecem alheias, que qualquer maneira espero que a leitura o ajude a acolher essas suas emoções, reconhecer possíveis feridas e, quem sabe, abrir porta para compreendê-las e ressignificá-las. Por exemplo, a rejeição, que é a dor de não ser acolhido. Quem aí já passou por rejeição? Quem nunca, né? É uma dor insuportável. Deixa eu ver quem chegou. Parece que tem alguém me chamando aqui. Vamos lá, vamos lá. Seja bem-vinda, Mara. Nosso momento de leitura, estamos no capítulo 6. Então, nós estamos falando sobre a rejeição. É a dor de não ser acolhido. Quem nunca passou por essa dor, né? Não ser suficiente para alguém machuca, mas acredita nisso por uma vida inteira destrói. Às vezes a gente não olha para ressignificar, mas a gente acredita. Vou deixar isso quieto. Isso dói mais, gente, do que ir lá enfrentar aquela ferida, aquele trauma. Tranquilo, pode ficar à vontade. A rejeição é como aquela dorzinha persistente que, se não for tratada, vira uma ferida aberta. É algo que começa cedo em situações aparentemente insignificantes, mas que deixa marcas consideráveis. Imagine, por exemplo, uma criança ouvindo frase como: "Você não sabe fazer nada direito". Quem nunca ouviu isso, gente? Ou "Ninguém quer você no time". Criança que sofre bullying na escola, às vezes é rejeitado por amigos, né? Embora possa parecer inofensiva, mas para uma mente infantil, essas palavras criam a ideia de algo que está errado com ela. Então, às vezes é uma palavra simples para o adulto, mas para aquela criança que tem um cérebro infantil, é um peso muito grande. Essa percepção pode se gravar quando a rejeição parte de quem menos espera, daqueles que vieram para proteger, amá-las de maneira incondicional. E geralmente é aí que tá, que parece que as rejeição mais pesada acontece até bem dentro da casa. Dos pais, dos tios, dos irmãos, dos professores, do líder, do pastor, aquelas pessoas que você tem uma admiração, parece que é ali que vai ser rejeitado. Então, não é incomum que essas experiências dolorosas levem pessoas a viverem em busca de aprovação. Porque aquelas pessoas que você confia, que vieram para te amar, para te proteger, para te guardar, às vezes abusa. Quantas meninas passam por abuso com os pais, não é mesmo? E aquele pai era para proteger. Seja bem-vinda, Elisângela. Estamos fazendo a leitura do capítulo 6. Estamos lendo na página 107 para quem tem o livro, tá bom? Não é incomum que essas experiências dolorosas levem pessoas a viverem em busca de aprovação. Então, gente, nós falamos aqui sobre um pouco da ferida da rejeição. Agora vamos estar falando do abandono. O abandono é o vazio de quem foi deixado para trás. O abandono não é apenas sobre quem foi embora, mas também sobre quem ficou e não soube estar presente. Eu creio que vocês ouviram o capítulo que eu mandei, né, lá semana agora. E vocês entenderam, então eu não vou ler tudo para nós ganhar tempo, porque com certeza vocês vieram com perguntas para me fazer ou tirar dúvidas sobre os exercícios. Então a gente já vai falar um pouquinho sobre a ferida da humilhação e a dor. Eu só vou ouvir porque estou arrumando. Tá bom. Ninguém vai ter pergunta, daqui a pouco eu vou estar abrindo para alguém tirar suas dúvidas, tá? Então, quem tem dúvida aí, daqui a pouquinho é o nosso momento de tirar dúvida. Então, tá na página 110. O livro é Caminhos de Esperança.
A humilhação é a dor de ser diminuído. Quem aí já passou por humilhação? Qual foi o seu sentimento que você sentiu quando você foi humilhado? Nossa, é horrível, né? A gente se sente inútil, a gente se sente um fracassado, a gente se sente mal amado. É um turbilhão de coisa, dói na alma, não é verdade, Mara? A humilhação traz para nós uma diminuição, uma crença que nós não é nada. Porque, ai, nem vou começar tal coisa, eu não vou dar conta, eu sou uma fracassada, eu não sirvo, fulano é mais bonito do que eu, ferida de humilhação, né? Então, vamos lá para a traição. A traição é quando a confiança se rompe. Quando você é traído. Quantas mulheres já passou por traição por esposo, ou o esposo passou pela esposa? E não é só no casamento, gente. Tem vários tipos de traição. Às vezes você deu duro lá no seu serviço, no seu patrão prometeu mudar-se de cargo, você faz, chega na hora certa, faz tudo bonitinho, depois não passa, passa sua amiga, passa outra pessoa e você se sente o quê? Traída. Às vezes você vai lá, conta um segredinho para sua amiga ou alguém da sua família, não conta para ninguém. Aquela pessoa vai lá e conta. Aí você sabe, isso tudo é traição. Tem vários tipos de traição, não é só relacionamento, não. É relacionamento de casal, não. Então, essa ferida corrói nós por dentro. E quando a gente vê, a traição dói porque vem de quem deveria nos proteger. Ou mães que prometem as coisas para os filhos, promete, o filho acredita e chega no dia não faz, é uma traição. Então, são mínimas coisas que a gente acha que não tem nada a ver e tem tudo a ver. Então, deixa eu continuar aqui, mas primeiro deixa eu desligar aqui. Então, o caminho para a cura começa com a conscientização. Precisamos primeiro ter consciência. O que nós estamos fazendo aqui é uma consciência. Muitas vezes tem pessoas aqui que nunca parou para olhar o que é emoção, o que é sentimento. A maioria aqui é estudante, já está buscando. Mas assim, como vai ficar gravado, né? Lembrando que essa gravação é específica para vocês aqui da comunidade. Eu mando lá no YouTube, mas é privado. Então, futuramente, que eu não sei nem quando, talvez eu abra pro público, né? Mas aqui, então, o que acontece? Tem pessoas que falam, eu não sei, eu nunca prestei atenção em mim. O que significa esse mergulho? Eu mesma era uma que eu não sabia. O que é isso, mergulho? O que é isso, interior? Eu nem sabia que nós tinha casa interior. Então, eu gosto de falar bem claramente, porque tem várias fases. Cada mulher que aqui está num degrau de conhecimento. Tem pessoas que já têm muito tempo, já têm vários conhecimentos, e tem outros que nunca ouviu falar. Então, eu lembro de mim nessa época, que eu não sabia nada. Então, às vezes, uma coisa tão óbvia para uma, para outra não sabe. Então, é muito importante nós ter esse olhar de compaixão, né, com o próximo. Aqui fala o outro lado da traição, é a história do marido de Ana. Para quem tá lá no grupo, eu mandei, vocês vão ouvir a parte, que é muito grande, não tem como eu trazer tudo. O porquê que o marido de Ana fazia aquilo, sobre a traição. E tudo isso tinha uma grande ferida, um trauma que levava ele a fazer aquele tipo de traição. E vamos falar agora sobre a injustiça. Injustiça quando o esforço não é reconhecido. É uma injustiça. Quem aí já passou por injustiça, hein? Tem vários tipos de injustiça. A injustiça não apenas fere, ela nos faz questionar nosso valor. Porque quando você é injustiçada, às vezes alguém te acusa de algo que você não fez. Fulano, você falou isso. Não, eu não falei. E você não tem como provar, você não tem como provar aquilo. E aí isso é uma injustiça. Aí ali aquela pessoa fica ali remoendo ou foi injustiçado, você trabalhou, você deu o seu melhor, não recebeu, alguém te prometeu, não cumpriu.
Então, tantas coisas assim que fere a nossa alma, que fere o nosso emocional. Ali você não dorme, ali você não come direito, ali você fica remoendo. Isso são dores emocionais. E quando nós não conseguimos entender, nós reprime, e quando nós reprime, o que acontece? Sai no nosso corpo, são dores psicossomáticas, que são dores somatizadas, que veio primeiro da mente, desceu para a alma, que é o coração, e saiu para o corpo. Então, quando a gente fala nós somos corpo, alma e espírito, tá interligado. Se a nossa alma não vai bem, o nosso corpo também não vai bem. Então, vamos lá. Injustiça quando o esforço não é reconhecido. Vai se avaliando aí, se você já passou por isso. Traumas e suas consequências. Traumas não resolvidos nos transformam em verdadeiros escapista. O que é escapista? Pessoas que fogem, pessoas que estão sempre fugindo de tudo, são coisas acumuladas emocionais. É como se tivesse um radar interno, né? Então, o que acontece? Ninguém merece viver em um estado de fuga ou medo assim, gente. Fugindo o tempo todo das coisas. Sabe aquelas pessoas que fogem de tudo? Às vezes, mulheres que têm vários relacionamentos, separação, quando entra de novo, antes daquela pessoa terminar o relacionamento, ela que termina, porque é uma maneira de fugir da dor. Antes que ele termina comigo, eu já termino. Então, é porque ela já tem um trauma ali, ela já tem ali uma desconfiança, ela não acredita mais em ninguém. Então, tem muita coisa por trás desses comportamentos que às vezes carregamos e não sabemos de onde vem. Carregar trauma não resolvido é como tentar correr em uma maratona com um par de tênis cheios de pedra. Quem consegue correr numa maratona com tênis cheio de pedra? Vocês já pensaram? Assim é a nossa vida. Por isso que nós não alavanca, não tem facilidade de ter uma vida, porque está cheio de pedra. E olhando para a nossa vida, é como se nós estivéssemos carregando um saco cheio de pedra. São pessoas que estão ali sempre com problema, parece que roda no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Acontece entra ano, sai ano, e aquela pessoa não faz nada, tem algo puxando aquela pessoa para trás. Então, por isso falamos, olha o retrovisor, o que aconteceu? Vamos olhar para ressignificar, para que você consiga ter um futuro melhor. Estamos chegando no final, né? E aqui o finalzinho fala assim: carregar trauma não resolvido é como tentar correr uma maratona com um par de tênis cheio de pedra. A cada passo, a jornada se torna mais difícil e doloroso. Buscar ajuda, seja por meio de terapia, da fé ou de ambas. E é crucial para remover as pedras de dentro do nosso tênis. Como tá seu tênis aí, hein? Tá com muita pedra? Tá pesado? Tá leve? Vamos fazer uma reflexão aí com você mesma. Ou seja, venham. Se Cristo entendeu que às vezes o peso da vida pode ser demais, porque insistiríamos em carregar tudo sozinhos? Até Deus, né, falou lá na Bíblia, escreveu que carregar tudo sozinho é muito pesado. Reconhecer que precisamos de ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem, com um pouco de humor, paciência e fé. É possível transformar feridas em cicatrizes que contam história de superação. Então, não tenta levar tudo sozinha, busque a ajuda de um profissional, busque ajuda de uma pessoa que você confia, fale das suas dores, fala daquilo que você não está conseguindo resolver, tira um pouco dessas pedras do seu tênis para que você consiga continuar a sua maratona, porque sozinho você não vai conseguir, o próprio Deus já disse, né? Então, graças a Deus,
graças a Deus, nem tudo se resume, mas notícia, porque nesse final aqui já está falando, não é que aconteceu tudo isso que você vai ficar pro resto da sua vida agora lamentando. Tem como você ressignificar, tem como você fazer diferente o capítulo da sua história a partir de hoje, porque não é mais, você não está mais sem saber, agora você tem consciência que tem como ressignificar. Então, estamos chegando no final do capítulo 6. E agora é o momento das atividades, né? Que eu já mandei no grupo em PDF para quem não tem o livro, a maioria que tem o livro, creio que já fez. Quem não fez vai estar fazendo no seu tempo. Procure um lugar silencioso, calmo, para que você leia, para que você consiga colocar tudo para fora, as respostas nessas perguntas, mas seja sincera, não vai ser falsa com você mesmo, para que você consiga. Olha o meu aqui, não sei se vocês dá, tá tudo escrito, porque quando eu li esse livro, eu respondi, né? Então, aqui já tá tudo. Por isso que eu nem mandei print, porque se eu fosse mandar print, ia já com as minhas respostas, né? Por isso a gente mandou em PDF. Eu falo a gente porque é a minha filha que me ajuda nessa parte, né? Então é uma equipe aqui. Ainda bem que tem as pessoas para me ajudar. E é isso, preciso buscar ajuda. Você viu o capítulo falando que não conseguimos fazer tudo sozinha, então não significa que a Sueli faz tudo sozinha aqui não, gente. Socorro, marido, socorro, filha, me ajuda, eu tô... Então, assim, nem tudo a gente é boa sozinha, a gente precisa... Aliás, a gente não é boa em tudo, a gente tem aquilo que a gente é boa e cada um tem a sua área que consegue fazer e ali vira uma equipe. E é isso, gente. Chegamos no final do capítulo 6. Agora eu quero que vocês, se puder, abrir a câmera, o microfone, responder, falar. Sueli, eu fiquei a semana inteira, eu queria perguntar isso, eu não consegui resolver essa. Para a gente ter esse bate-papo legal aqui de dúvida, tira dúvida, porque daqui a pouco inspira, que o tempo é curto e é muito bom estar aqui com vocês. Já estamos chegando no final do livro, daqui 2 capítulos, que é o nosso último encontro semana que vem, e já terminou. Parecia que ia demorar tanto tempo, já estamos terminando em um mês. Não é gostoso? Fala aí o que vocês estão achando dessa comunidade de leitura terapêutica. Enquanto isso, vocês abrindo aí, eu vou tomar uma água. Oi, meninas, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Que maravilhoso, né, Sueli? A gente perceber que a gente conseguiu já quase finalizar um livro, né? Sim. E esses 2 capítulos, não que os outros não foi especial, mas Sim. esse é pontual, né? Porque fala de tanta profundidade. Porque imagina, é cada detalhe ali, né? Nas feridas emocionais, quando chega o trauma. E é tão interessante, né, Sueli, eu ouvindo você falar, que a gente vai entendendo e se vendo. Sim. Em cada pedacinho, em cada fase, e também entendendo a importância de buscar, a compreender os nossos comportamentos. Eu mesmo, eu sempre digo assim, eu reconheci a ferida da rejeição na minha vida, mas as restantes é tudo parente, porque liga uma coisa na outra, né? Eu digo que são os primos. Porque quando a gente começa a olhar para a nossa história, a gente percebe que passamos por várias delas, né, Sueli? Sim. E quanto é desafiador a gente superar. Exatamente, Mara. É muito profundo, né? E a gente, é igual você falou, uma coisa puxa a outra, né? A gente já vai puxando aquela linha do novelo, né? Nossa, quer dizer que isso que eu tô vivendo aqui é porque lá atrás eu não resolvi. E Sim. é muito Ou que a gente está sentindo, né? Porque ali ela fala, cita exemplos também, né? Do que. Cita. E porque às vezes eu mesmo não percebia, sabe, Sueli? Eu não percebia que eu carregava essa ferida e ela ainda estava aberta. Porque o meu comportamento mostrava que realmente aquela ferida precisava. Eu precisava parar, me cuidar, porque eu percebia que eu estava sangrando.
E o pior, sangrando em cima de quem não me feriu. Que muitas vezes eram os filhos, era no trabalho, é com o marido, né? E às vezes a gente pensa assim, poxa, eu não queria ter agido assim, mas quando a gente viu, já foi. É automático, né? Quando a gente não vai lá na ferida, naquele comportamento que você não gosta e tenta resolver, é ele que vai dominar a sua vida. Não é nós que domina, é ele. É muito importante, eu achei linda essa parte que ela fala aqui. É como fazer uma viagem com uma pessoa tirando a sua paz ali, tirando o volante da sua mão, te incomodando, né? Fazendo barulho. Assim é a nossa vida. Quantas coisas que nós está vivendo que às vezes a gente fala, eu não quero ser assim. Então precisa saber o porquê que você se comporta assim. Sim. E como nós vamos entender? É indo com um profissional auxiliando, levando luz nas escuridões, que é o inconsciente. Sim, como isso é importante, né, Sueli? A gente entender, principalmente quando a gente se depara assim com pessoas que falam assim, eu não tô bem. Tá, mas por que você não tá bem? Não sei, eu sei que eu não tô bem. Isso já é uma característica que existe uma ferida emocional aberta e às vezes a gente não sabe, porque eu mesmo dizia, não, eu não tô bem, nem sei por quê. Não tô não bem. sabe nem se olhar, eu mesmo sabia. Então é normal, por isso que o autoconhecimento é como se fosse uma máquina de lavar roupa. Você joga a roupa lá dentro, quando você tira tá cheirosa, tá limpinha. Assim é o autoconhecimento, que vai mostrando a direção, o que tem que fazer. É muito gostoso, mas pode falar mais, Mari. Alguém mais quer falar também? Como foi? Até depois quero comentar também para vocês. Eu tô com 2 livros. O Imersão, que talvez pode ser o próximo. Também eu posso jogar uma enquete lá para vocês ajudar eu a discernir. Ou aquela Plenitude da Camila. A plenitude, ele é maravilhoso também, né? Como a gente tá com bastante pessoas que às vezes não tem muito conhecimento, talvez o imersão vai trabalhar mais profundo na raiz, que é o interior, né? Que é aquela desde a infância. Mas esses 2 livros me chamou bastante atenção. Eu falei, eu vou ver qual dos 2. Imersão ou plenitude? Quem aí já conhece? Eu já li o Imersão. É o da Ângela? É doutora Ângela. Agora, o Plenitude, de quem é? Quem é a autora? É a Camila Vieira. Não, esse eu não conheço. Eu Mas tenho ele. Imersão, eu acho que elas iam gostar. Nós íamos gostar, porque realmente é um mergulho, tipo, passo a passo, né, Sueli? Passo a Vamos dizer passo. assim, sutil, com uma linguagem simples, que Sim. nos ajuda já. É como se fosse uma terapia em grupo esse livro. Mas é mesmo, Mária. Esse daqui, se eu tivesse olhado, o Imersão teria que ter sido primeiro do que esse. Mas também tá na mesma linhagem, não tem problema. Então, o Imersão vai ser depois desse, né? Com certeza, assim, para poder encaminhar a mesma linhagem que é lá o inconsciente da criança interior, essas coisas assim que da alma, que é mais profundo. Aí vai subindo os próximo passo que já vai ficando mais assim, o alicerce já seguro. Eu tenho Imersão, Sueli, mas eu não li ainda. Então já vamos nos programar. Mês de abril, né? A gente pode começar. O Plenitude, a Ângela fala dele naquele podcast que você colocou em algum grupo. Então, a Plenitude é da Camila Vieira e a Ângela já fez o Método CIS com eles, né? Então, é um livro muito famoso e é muito bom. Então, assim, fica já esse... sair, eu vou fazer janta. Tá bom, mas é um prazer ter você aqui. Abra as câmeras, vamos tirar uma foto. Você quer tirar, Mara? Você consegue? Consigo, só espero as meninas abrirem. Eu não sei se a Elisângela vai conseguir. Falta Elisângela. Eu não sei se ela vai conseguir também. Eu acho que sim, rapidinho, Elisângela. Será que ela também? Eu acho que ela Cadê o de vocês? Ninguém tá com o livro de vocês? Eu não consigo botar o livro. É verdade. Quer tirar? Eu estou, peraí.
Isso, sim. lá, ela tem também. Ó, ela faltou participar com nós, diretão. Peraí. De novo. Mais uma vez, meninas. Agora foi. Que legal, gente. Mas olha, no tempo não acabou ainda. Quem quer tirar mais alguma dúvida? Quer comentar, Elza? O Mara? A outra, acho que caiu a ligação dela. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado o áudio, Rosilda. Então, mas vamos amadurecer essa ideia. Depois eu tenho que fazer post para pôr no Instagram, para convidar. Chama a Mara para participar amanhã cedo. Chama a Rosilda. Ô, Mara, a Rosilda já aparece, já participa, que é a Elza, né? Tchau. Tchau, Idete. Deus abençoe. Vou ver se eu consigo acordar cedo amanhã. Isso, você que vai ler o devocional. A Mara, não sei se consegue, sempre a gente tem, Mara, de manhã, às 7 horas, o grupo de mulheres. Isso que ela tá chamando. Nossa, que legal. É bem o horário que o povo tá saindo aqui, daí tu pensa, é um movimento. O povo, eu quero dizer, meu filho, meu marido. E aí eu tô atendendo eles. 7 horas da manhã a gente faz reprogramação mental, é bem legal. Mas é isso, gente. Eu estou muito feliz porque já estamos no final de um livro, né? Eu falei, vamos ver como que vai ser. E está sendo maravilhoso. A nossa amada já colocou aquele dia e já está identificando os traumas, coisas que ela nem imaginava. Através da leitura ela está conseguindo. Então, isso traz tudo resultado, né? Nossa, como traz um despertar e um entendimento melhor, às vezes, porque daí a gente mergulha ali, a gente vê, e claro, né, o livro da Ângela, ela sempre traz bastante coisa bem detalhada e histórias, né, Os que exemplos. isso as histórias a gente acaba se identificando, porque tem muitas histórias semelhantes, e assim a gente vai se identificando. E é bom porque aqui a gente pode ir compartilhando também, né? Como tem você que pode ir seguindo. E o livro do Imersão vai ser maravilhoso. Sim, e como tem as atividades. Cheio de atividade igual esse. Eu vi, eu falei, não, só que eu não lembro quantos capítulos que ele tem, mas eu acho que vai dar 2 capítulos por cada vez. Se vocês acham que está sendo muito capítulo ou pode seguir assim, de 2 em 2? Eu acho bem tranquilo, porque tu é bem rapidinho, fala bem, então dá para entender muito bem. E porque daí a gente pode ir acompanhando. Tu faz a gravação, dá o PDF. Então. Tudo na mão. Aí eu mando lá no grupo, porque nem todo mundo tem o livro. Então eu já penso nas pessoas que não têm. Então eu gosto de. Sim. Quer Aí tu falar? conseguiu o Pode falar. PDF dele? Oi? Tu conseguiu o PDF dele? Eu fiz, você viu lá? Não vi o PDF dele, eu abri, eu acho que o primeiro capítulo. Então, mas tem todos lá, todos os capítulos, todos os PDF. É só levar na Lan House ou no lugar, imprimir, pode encadernar, pode fazer tipo um caderno, pega um caderno, vai colando. E ali fica uma terapia para você, para as pessoas estar. Voltou, Eudete? Para poder estar ali acompanhando, falar assim, eu não estou conseguindo pagar uma terapia, então eu vou aqui eu mesmo me analisar. Pronto, já ajuda, né? Até chegar às condições para ir para uma terapia. Sim, só aqui já é uma terapia, né, Sueli? Porque tu explica, tu acolhe, tu entende, né? A gente vai aprendendo junto. Exatamente. Então é muito legal esse momento. Mais alguma coisa? As meninas tudo quietinha. A Elisângela saiu, não deu para ficar, a Eudete voltou, a Elza não quer falar. Não, quero só ir aprendendo mais. Eu entrei agora. Mas como está sendo esse livro para você? É o primeiro, né? Então, como está sendo? Está muito forte? Está muito rápido? Estou gostando. Está ótimo. A experiência está boa? Tá boa. Porque são tantas sensações, né? Tantas emoções, assim. É uma guerra na mente. Eu não vou, eu vou. Não sei, vou perder meu tempo ficar aqui ouvindo. É verdade. É bem assim mesmo. Eu quase que não entro hoje.
Eu falei, mas não é possível. Peraí, vou entrar sim. Mas olha, mas tudo que falou aí já sabe, tu já sabe, né? Tudo Eu tá sei. falando comigo. E não é eu que eu tô falando, não sei nada, é o livro aqui, ó. É, Né? Mas é, é muito importante porque quando a mulher, a gente fala mulher porque só mais em mulher, não permite descansar, igual a Mara hoje, a terapia em grupo foi nesse assunto, né, Mara? A gente não se permite descansar, então a gente não permite nem parar meia hora para ouvir esse é, audiobook, que é os verdade. capítulos do livro. Ah, não, eu tenho muita roupa para lavar, tem casa para limpar, fica aí ouvindo essa mulher falando aí. Não, tem tempo para isso não é mesmo? Porque é uma É, fuga. Eu falo de mim, que antes eu não me deixava parar para poder ler livro, mas eu tenho mais o que fazer, que quero ficar lendo livro, nada. Então, e eu gostava, eu descobri que isso é uma essência minha, mas estava com trauma, estava com feridas emocionais, estava escondido. Então, tive que trabalhar muito para descobrir a minha verdadeira essência. Ô, Sueli, que interessante que a gente aprendeu a fazer a produção de ganho, né? A gente está lavando a louça, pode botar ali para estar ouvindo. Exatamente. Então, hoje a gente tem muitas possibilidades de ler um livro, né? Como Nossa. você se disponibilizou a ler para nós, vamos dizer, para quem não tem tempo. Então, hoje o conhecimento, a busca do autoconhecimento, É muito não tem fácil. desculpa. Não tem desculpa. E é muito engraçado porque às vezes as pessoas podem falar assim: nossa, mas vai ler esse livro inteiro? Mas para quem não tem o hábito da leitura, é muita página. Mas por exemplo, eu falo de mim. Eu amo, eu não vejo a hora de falar assim, hoje é o dia de gravar. E olha que eu já li isso aqui, gente, o ano passado. Então significa, se eu não gostasse de ler, para que eu vou ler de novo? tem que gostar. Tem que gostar, mas é algo assim, algo que nem eu sabia. A gente aprende a gostar, né? São hábitos, É, né? Então, quantas coisas que também tem aí em vocês e também tem em mim ainda que a gente ainda não descobriu? Muitas Verdade. coisas. Então, verdade. tá tudo encoberto, né? Trazendo a reflexão da cebola, que a maioria já sabe que trauma é igual uma cabeça de cebola. Quando pega a cabeça de cebola, vai tirando aquelas palhas, tira uma, tira duas. São camadas. São camadas. Até conseguir chegar no miolinho branco da cebola, teve muitas palhas ali. Assim somos nós. Para nós descobrir a nossa verdadeira essência, nós precisamos passar por um processo de autoconhecimento. Quem é você? Do que você gosta? Do que você não gosta? O que te faz feliz? O que te deixa irritada? O que te faz comer muito? Quando você está nervosa, você desconta sua raiva no quê? Nas pessoas, na comida, na compra? Ou em cima da cama? Tem gente que dorme muito. É uma fuga da vida. Então, assim, tem tanta coisa que o autoconhecimento vai trazendo aquela leveza quando a gente é doído para descobrir, porque ninguém quer fazer. Mas quando a gente entra com vontade, é libertador. Verdade. É muito bom. Então é isso, então, meninas. Até a próxima semana. Exatamente. Semana que vem não falte ninguém, sabe por quê? É o nosso último encontro desse livro, né? A gente precisa terminar com aquela chave de ouro, mesmo assim, toda junto, e já se programar, que eu não sei a data ainda, só sei que é o mês que vem, para o próximo livro, que já é imersão. E também vou estar colocando lá o nome do livro para quem quiser comprar e ter em mãos. Ah, eu não tenho condição de comprar, não, tudo bem, não é por isso que vai deixar de participar, que eu vou disponibilizar a leitura e a gravação normal, igual a gente fez nesse, tá bom? Então eu quero agradecer todas vocês que participaram, né, que está aqui comigo até agora, e todas vocês que também vão assistir depois dessa gravação, né, que vocês possam entender melhor, assistir, se permitir esse momento desses exercícios, desse mergulho para dentro de vocês, e vocês vão interagir com vocês mesmos, se entender e ter aquela ressignificação e mudança de olhar para você mesmo. Deus abençoe todas vocês, gente. Deixa eu desligar aqui a gravação.